Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, respondendo uma pergunta que me fizeram no WhatsApp sobre o nosso Código Penal, e o nosso Código Penal é um Código Penal muito antigo, entre aspas, né? Criado em 7 de setembro de 1940, na época, então, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, realmente é um Código Penal antigo, mas ele não é estático. Isso é interessante, o nosso Código Penal está sempre em constante evolução. Uma das alterações mais recentes que nós tivemos foi, por exemplo, em 2009, para uma alteração num trecho da lei do artigo 214 do Código Penal, que extingue praticamente o atentado violento ao pudor e equipara como se fosse a crime de estupro. O que eu quero dizer para vocês é assim, ele está em constante alteração, né? Portanto, não é o mesmo Código Penal que nós temos de 1940. O nosso Código Penal, ele está se atualizando. A grande problemática é que nós temos que discutir não o Código Penal. Ele é anacrônico, é um Código Penal muito retrógrado de 1940. Não, não é isso. Nós temos que discutir o que nós estamos acrescentando e tirando do Código Penal. É isso que nós temos que discutir. As alterações que estão ocorrendo no nosso Código Penal. Não ele como um todo, mas as alterações que entram e que saem no nosso Código Penal. A grande questão que eu vejo no Brasil, o nosso grande problema, não é só o Código Penal. Quando eu vejo as críticas ao Código Penal brasileiro, me parece que é um sentimento de impunidade que as pessoas têm quando está por detrás desse discurso. As críticas, então, elas são motivadas, às vezes, por impunidade. Essas impunidades são válidas, sentimentos de válido. E eu, como profissional de segurança pública que fui, sei bem como que é essas críticas. Agora, a grande questão é que nós temos que ter uma visão mais abrangente e mais global. O Código Penal por si só, ele não é suficiente para você ter um processo, vamos dizer assim, judicial saudável no que parte a criminalidade, né? No que parte a criminalidade ou no que tange a criminalidade, nós temos que falar, por exemplo, de um processo de reestruturação carcerária, de ressocialização de detentos, tá certo? Um processo válido, real, não um lugar que você joga o cara lá dentro e o crime organizado batiza ele, e ao invés de ele sair ressocializado, ele sai lá piorado, né? Ele sai lá agora com conhecimentos do crime, envolvimento com o crime de fato, né? Então, você tem que ter um processo de ressocialização, não um paradoxo, que é a ausência do Estado dentro do próprio Estado, ou seja, uma ausência do Estado dentro de uma agência do Estado, que seria os presídios. Isso não existe, né? Você tem que ter um processo de ressocialização. Há países de primeiro mundo que praticam isso muito bem, de passagem, né? Você tem que realmente, eu concordo, fazer algumas alterações no Código Penal brasileiro, né? Algumas que já estão em implementação, mas que por burocracia demoram, né? Outras que não têm nem ideia, mas que tem que entrar, né, no Código Penal. Eu acredito que você faz uma junção de ressocialização que envolve o processo de educação, você tem um processo de também judicialização melhor, mais refinado, ideias, propostas mais atuais no Código Penal, isso também ajuda ao combate à criminalidade, ou a sensação de impunidade do povo brasileiro, né? E também um terceiro processo, porque a gente está trabalhando aqui com a reflexão de ideia de um lado, ressocialização, do outro lado, punição. Agora também precisamos de prevenção. Então você fala de prevenção, que é o ensino básico de qualidade, nas escolas públicas principalmente. Então você tem o ensino, que a educação é um método básico, gente, para prevenir crime. O processo de educação é um processo de formação de cidadão, de indivíduo, né? Então o garoto, através da educação, tem que entender que o modelo dele de exemplo de vida não é um traficante, não é um marginal. O modelo dele de exemplo tem que ser alguém intelectual, um estudante, algum empresário, enfim, alguém que progrediu de forma honesta na sociedade. E quem faz isso? A educação. Então a educação ela tem que partir do sentido de dar sentido, para ser bem redundante, dar sentido para o jovem, para a criança. A educação não é um processo de informação. A educação autêntica, robusta, real, é um processo de informação. O primeiro passo do aprendizado é a informação, não tem jeito, mas depois da informação é a abstração. O que é a abstração? É você pegar aquela informação e dar um sentido para a sua vida. E um terceiro passo da educação é a prática. É aí quando eu começo a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, ou absorvi, ou peguei de informação, né? Então a educação ela tem esse processo básico, primário,
de prevenção, de formação de cidadão. Então, é triste você ver o Brasil, por exemplo, um país que tem um alto índice de criminalidade e de reincidência de criminalidade. O indivíduo sai das cadeias ou dos CDPs, né, e reincide no crime. O índice nosso de reincidência de criminosos é altíssimo, que prova que a ressocialização é uma porcaria e que não há educação nem no presídio, nem fora do presídio, nem antes do presídio para o indivíduo, né? Então, a educação é um ponto básico. Segundo ponto, como eu disse, para ser bem sintético aqui com vocês, é a punição. A punição, que é um código que realmente precisamos de leis mais contemporâneas, vamos dizer assim, e mais assertivas, né? Não tão impune, vamos dizer assim também, é fundamental. Propostas mais reais, mais condizentes com a realidade do Brasil, né? E também precisamos de ressocialização, porque os indivíduos que estão lá, eles vão sair em algum momento ou outro da cadeia. No Brasil não tem pena perpétua, cabe lembrar, né? Então, se não tem pena perpétua, o indivíduo vai sair. Como é que ele vai sair de lá? Pior ou do mesmo jeito que ele saiu? Ou melhor? Então, no Brasil ele sai pior, né? É muito raro os casos de pessoas que não voltam para o crime, que saem de fato ressocializou. Se ele ressocializou é porque ele queria mesmo, não foi porque o Estado promoveu, não, né? Então, o Estado tem esse papel de prevenir, de punir e de ressocializar, né? Envolvendo o sistema de segurança público, envolvendo a criminalidade e o Código Penal, acho que é muito mais robusto e mais sensato a gente ver com esses três pilares, né? Vendo com esses três pilares, a gente consegue ter uma clareza mais nítida na nossa mente, o quão é importante, né, a gente ter propostas políticas nesse período eleitoral que a gente está passando aqui, de pessoas que realmente sabem o que estão promovendo, né, no que tange a criminalidade, que é um problema gravíssimo do Brasil, diga-se de passagem, né? Então, é isso. Uma reflexão que eu fiz com vocês, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Falou, gente!